Gabriel largou o jaleco sobre a cadeira do consultório e ficou parado ali, olhando pela janela do 5º andar. A cidade inteira se estendia lá embaixo, acesa e barulhenta, mas ele não via nada. Só ouvia o eco da última frase que ouviu antes de sair de casa, meses atrás. Você quer cuidar de todo mundo, Gabriel, menos de quem está do seu lado. Era verdade, e doía porque era verdade. Ele passou a mão no rosto, sentindo o peso de mais um dia que terminava igual a todos os outros. 36 anos, chefe de um dos maiores setores de emergência do Hospital Santa Mônica, respeitado por colegas, temido por residentes. Tinha o nome numa placa na porta, tinha autoridade, tinha salário alto e tinha um apartamento vazio esperando por ele toda a noite. Fechou a porta do consultório com mais força do que deveria, como se aquilo resolvesse alguma coisa. Do lado de fora, o corredor estava deserto. O turno da noite já havia assumido. Gabriel caminhou até o estacionamento com as mãos nos bolsos, sem pressa. Não tinha ninguém esperando mesmo. Do outro lado da cidade, numa rodoviária mal iluminada com cheiro de diesel e lanche requentado, Isis descia de um ônibus com uma mala de rodinhas e uma mochila no ombro. 31 anos, cabelos cacheados presos num coque apressado, olheiras que nem 3 cafés conseguiam mais disfarçar. A blusa amassada de quem passou 6 horas num banco apertado. Nos pés, um tênis gasto que já tinha percorrido quilômetros demais. Ela olhou ao redor. Nenhum rosto conhecido, nenhuma lembrança. Era exatamente isso que queria. 2 semanas antes, havia entregue as chaves do apartamento que dividira por 3 anos com Renato. Não houve gritos, não houve cenas. Só uma conversa longa, cansada, e a certeza muda de que aquele amor tinha virado um hábito que sufocava. Renato escolhia a cor da parede sem perguntar. Decidia o cardápio da semana, o horário de dormir, os amigos que eles frequentavam. E quando Isis recebeu a proposta de trabalho temporário em outra cidade, ele disse que não fazia sentido ir. Disse isso como quem informa, não como quem conversa. E foi ali que ela entendeu. 3 anos sendo cuidada por alguém que nunca perguntou se ela queria ser cuidada daquele jeito. Isis puxou a mala pelo estacionamento vazio e respirou fundo o ar da cidade nova. Agora é só eu, murmurou para si mesma. O contrato era simples. 3 meses como enfermeira temporária no Hospital Santa Mônica. Sem vínculo, sem promessa, sem raiz. Só ela e o trabalho. Só ela e ela mesma. Naquela mesma noite, Gabriel estava no plantão quando uma emergência virou o turno de cabeça para baixo. Um acidente na rodovia trouxe 7 feridos de uma vez. Sirenes, macas, gritos, sangue. Ele coordenou tudo com a frieza técnica de sempre, distribuindo ordens firmes, estabilizando pacientes, organizando a equipe como uma engrenagem precisa. Ninguém percebia que, por dentro, ele carregava um cansaço que não era do corpo. Quando o último paciente foi encaminhado, já passava das 4 da manhã. Gabriel sentou no banco do vestiário e encostou a cabeça na parede fria. Uma colega passou e disse: "Você é uma máquina, doutor. Não cansa nunca." Ele sorriu de canto, os olhos fechados. "Canso, só não tenho para quem reclamar." Era uma piada, mas ninguém riu. Enquanto isso, no pequeno quarto de pensão que Isis alugara perto do hospital, ela arrumava o uniforme para o primeiro dia. Alisou o tecido branco com as mãos, pendurou no gancho da porta e ficou olhando como quem olha para um recomeço pendurado num cabide. Não era medo, era algo mais silencioso. Uma promessa que fez a si mesma, repetida tantas vezes, que já virou parte de quem ela era. Ninguém mais vai decidir por mim. Deitou na cama estreita, olhando o teto descascado. Pensou em Renato por um instante. Não com raiva, não com saudade, com alívio. 2 mundos, 2 cansaços diferentes, e nenhum dos 2 sabia que em poucas horas iam se cruzar. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre especial saber até onde essas histórias conseguem chegar. Se essa história fizer sentido para você, aproveita e se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui a gente acredita
que o amor de verdade não precisa de grandes gestos. Precisa de escolhas certas, feitas no tempo certo. E é isso que você vai encontrar nesse canal. Histórias que fazem a gente repensar o que é amar de verdade. Na primeira manhã, Isis chegou ao hospital meia hora antes do necessário. Queria conhecer o espaço, entender os corredores, localizar a farmácia, a copa, os vestiários. Caminhou pelo térreo com atenção, anotando mentalmente cada detalhe. Tudo sob controle. Até que resolveu tomar um café na cafeteria antes do turno começar. Havia poucas mesas ocupadas àquela hora. Ela escolheu uma no canto perto da janela e se sentou com um copo de café e um pão de queijo. Abriu o celular, começou a reler as orientações do setor. 1 minuto de paz num dia cheio de estreias, até que alguém puxou a cadeira à frente dela e se sentou, sem pedir, sem perguntar, como se aquela mesa fosse dele por direito divino. Isis levantou os olhos devagar. Um homem alto, cabelo castanho escuro com fios grisalhos nas têmporas, barba bem aparada, jaleco branco impecável, crachá pendurado no bolso. Ele apoiou o copo de café na mesa com a naturalidade de quem faz isso todo santo dia. Com licença, disse Isis, sem sorrir. Essa mesa está ocupada. O homem a olhou levemente surpreso, como se não esperasse resistência. Eu sei. Eu me sentei nela, sem perguntar. Não costumo pedir permissão para sentar aqui, respondeu ele com um meio sorriso que provavelmente funcionava com todo mundo. Isis piscou devagar, como quem está escolhendo cada palavra antes de soltar. Pois deveria. Tem várias mesas vazias ali. Escolher justamente a que está ocupada sem pedir licença é no mínimo falta de educação, independentemente de onde o senhor trabalha. O sorriso dele sumiu, não por raiva, por espanto. Fazia tempo que ninguém falava com Gabriel daquele jeito. Talvez nunca tivessem falado. Gabriel Vasconcelos, disse ele, estendendo a mão, chefe do setor de emergência. Isis olhou para a mão dele, depois para o rosto. Não se intimidou nem 1 centímetro. Isis Oliveira, enfermeira temporária, e continuou achando que deveria ter pedido licença. Gabriel recolheu a mão devagar, sem jeito. Algo naquela mulher era diferente de tudo o que ele conhecia naquele hospital. Não era grosseria, era firmeza. O tipo de firmeza que nasce de quem já foi ignorada demais, para aceitar ser passada por cima de novo. Ele se levantou, pegou o copo e, antes de sair, disse: "Bem-vinda ao Santa Mônica, Isis." Ela não respondeu. Voltou ao café e ao celular como se nada tivesse acontecido. Mas aconteceu. Para os dois. Os primeiros dias foram de rotina intensa. Isis se adaptou rápido ao ritmo do hospital. Era competente, ágil, atenciosa com cada paciente. Os colegas gostaram dela logo na primeira semana. O problema era um só. Seu setor era justamente o de emergência, e o chefe era Gabriel Vasconcelos. Eles se cruzavam várias vezes ao dia, nos corredores, na farmácia, nos leitos. Gabriel tentava, vez ou outra, puxar conversa, perguntas educadas sobre o plantão, comentários sobre um procedimento, um elogio discreto sobre o cuidado dela com os pacientes. Isis respondia sempre com educação, mas nunca abria uma porta a mais. "Bom trabalho com o paciente do leito 7, disse Gabriel certa manhã, encostado no balcão da enfermaria. "Obrigada, doutor. Pode me chamar de Gabriel." "Prefiro manter o doutor, se não se importa." Ele assentiu, sem insistir. Mas por dentro, aquilo mexia com ele de um jeito estranho. Gabriel estava acostumado a ser admirado, a receber sorrisos largos, concordâncias automáticas, olhares de reverência. Isis não lhe dava nada disso. Ela o tratava como qualquer outro profissional do hospital, com respeito técnico, nada mais, nada menos. E era justamente o nada mais que ele não conseguia tirar da cabeça. Uma noite, durante um plantão longo que se arrastava, Gabriel a encontrou na copa do setor. Isis esquentava uma marmita simples no micro-ondas, enquanto lia algo no celular encostada na pia. "Posso me sentar?"
Perguntou ele parado na porta. Isis levantou os olhos. Notou a diferença. Dessa vez, ele tinha pedido. Pode, disse apontando a cadeira com um gesto pequeno. Eles comeram em silêncio por um bom tempo. Só o barulho dos talheres e o zumbido distante dos aparelhos do corredor. Depois, Gabriel perguntou. Por que veio para cá? Para essa cidade, quero dizer. Recomeço, respondeu ela sem detalhar. Entendo. Entende mesmo? Gabriel fez que sim com a cabeça, devagar. Mais do que você imagina. Alguma coisa naquele momento mudou. Não foi grande, não foi dramática. Foi só um silêncio que ficou confortável, quando antes era sempre tenso. Com o passar das semanas, os pequenos atritos foram cedendo espaço a algo mais leve. Conversas curtas viraram longas, turnos que terminavam com um café dividido na copa vazia, histórias trocadas entre um plantão e outro, quando o hospital ficava quieto de madrugada e parecia que só existiam eles dois no mundo. Gabriel contou sobre o divórcio, sobre a ex-mulher que partiu, dizendo que ele amava mais o trabalho do que gente. Sobre a solidão do cargo, onde todo mundo respeita, mas ninguém se aproxima de verdade. Sobre a sensação estranha de ser visto como um título e nunca como pessoa. Isis ouviu sem interromper. E aos poucos, também começou a se abrir. Contou sobre Renato, sobre os 3 anos dentro de um amor que controlava sem perceber, sobre a promessa de nunca mais permitir que alguém tomasse decisões por ela. Ele não era mau, disse Isis numa tarde, sentada no banco do jardim interno do hospital, com o sol morno no rosto. Esse é o problema. Gente má a gente reconhece de longe. Gente que sufoca por amor, a gente só percebe quando já não consegue respirar. Gabriel ficou em silêncio por um longo instante. Eu provavelmente já fui esse tipo de pessoa, admitiu, com a voz baixa. Isis o olhou de lado, surpresa com a honestidade. Pelo menos você reconhece. Isso já é alguma coisa. Aquela conversa ficou com os dois por dias. Voltava nos momentos de silêncio, nos intervalos entre um paciente e outro, nas madrugadas de plantão. Algo estava crescendo ali. Devagar, sem pressa e ainda sem nome. Isis percebeu que pela primeira vez em muito tempo se sentia segura perto de alguém sem se sentir presa. E Gabriel percebeu que pela primeira vez alguém o enxergava sem o jaleco, sem o crachá, sem o cargo. Só ele. 1 mês e meio depois da chegada de Isis, surgiu a notícia pelos corredores. Uma vaga efetiva para enfermeira no setor de emergência. Isis ficou sabendo por uma colega durante o almoço. Pensou a respeito, virou aquilo na cabeça o dia inteiro, mas não disse nada a ninguém. Ainda não sabia se queria ficar. Não sabia se essa cidade era passagem ou destino. Gabriel, por outro lado, sabia exatamente o que queria. Queria que ela ficasse. Sem pensar 2 vezes e sem consultar ninguém, mencionou o nome de Isis à diretoria, como faria com qualquer profissional que estivesse se destacando no setor. Destacou a competência dela, a dedicação, os elogios dos pacientes e os resultados que já eram visíveis no trabalho dela, e se ofereceu para dar referência pessoal. Para ele, era um gesto de apoio, uma porta aberta, um jeito de mostrar que acreditava nela. Para Isis, quando soube por uma colega no dia seguinte, foi um balde de água gelada. Parece que o Dr. Gabriel te indicou direto para a vaga, disse a colega animada. Você já sabia? Isis sentiu o estômago afundar. Não sabia. Ela terminou o turno em silêncio. Depois foi direto até a sala dele, bateu na porta uma vez. Entrou sem esperar resposta. Você indicou meu nome para a vaga sem me perguntar? Gabriel percebeu pelo tom dela, pela postura rígida, que havia errado feio. Mas tentou se explicar. Isis, eu só quis ajudar. Você é a melhor profissional do setor. Eu achei que... Achou. Decidiu. Fez. Tudo sem perguntar. Não foi uma decisão. Foi só uma indicação. Foi alguém interferindo na minha vida sem me consultar. De novo. O de novo pesou no ar como chumbo.
Gabriel entendeu ali, naquele segundo, que não era sobre a vaga. Era sobre uma ferida que ele, sem querer, reabriu com as próprias mãos. Isis saiu sem bater a porta. Mas o silêncio que ficou doeu mais do que qualquer batida. Nos dias seguintes, Isis recuou. Não com raiva, não com frieza calculada, com distância. O tipo de distância silenciosa de quem está se protegendo porque reconheceu um padrão perigoso. Voltou a chamá-lo de doutor. Voltou a responder com frases curtas e funcionais. Os cafés na copa acabaram. O banco do jardim ficou vazio. As conversas de madrugada desapareceram como se nunca tivessem existido. Gabriel sentiu cada centímetro daquele afastamento. E dessa vez, fez diferente de tudo o que teria feito antes. Não mandou mensagens insistentes. Não tentou se explicar mais uma vez. Não apareceu com flores ou pedidos de desculpa cheios de palavras bonitas. Não ficou rondando. Ele simplesmente respeitou o espaço dela. Uma semana se passou. Depois outra. Gabriel manteve o profissionalismo intacto, cumprimentava com educação, coordenava o setor como sempre e nada mais. Mas numa manhã deixou um bilhete dobrado sobre a mesa dela na sala dos enfermeiros. Você tinha razão. Eu não deveria ter decidido por você. Desculpa. G. Isis leu o bilhete 3 vezes. Guardou no bolso do uniforme. Não respondeu naquele dia, nem no seguinte, nem na semana inteira. Mas percebeu algo que mudou tudo por dentro. Gabriel não estava tentando reconquistá-la. Não estava usando o pedido de desculpa como estratégia, como moeda de troca. Não apareceu perguntando se ela tinha lido. Não ficou fazendo cara de arrependido pelos corredores. Ele simplesmente reconheceu o erro, pediu perdão e recuou de verdade. E foi exatamente isso, esse silêncio respeitoso, que começou a desfazer o nó que ela carregava dentro do peito. Chegou o último dia para confirmar o interesse na vaga efetiva. Isis passou o plantão inteiro com aquilo martelando na cabeça. Olhava os corredores do hospital como quem tenta decidir se um lugar pode ser lar. Olhava os colegas, os pacientes, a rotina que já conhecia de cor. Pensava na cidade nova que já não era tão nova assim, no apartamento que já tinha cara dela, na vida que estava construindo ali sem perceber. No final do turno, desceu as escadas do hospital com a bolsa no ombro e encontrou Gabriel sentado no banco da entrada, com o jaleco dobrado no colo, como se estivesse ali apenas tomando ar fresco depois de um dia longo. Você está esperando alguém? Perguntou Isis, parando a alguns passos dele. Estou esperando você, respondeu ele, sem rodeio, sem joguinho. Mas não para te convencer de nada. Ela hesitou por um instante. Depois se sentou ao lado dele, deixando um espaço entre os dois. Então para quê? Gabriel olhou para frente, respirou fundo, como quem reuniu coragem o dia inteiro para esse momento. Para te dizer que eu gosto de você, Isis. De verdade. E que eu errei quando tentei resolver as coisas por você. Eu entendi que você não precisa da vaga, não precisa desta cidade e não precisa de mim para nada. Mas se em algum momento você quiser qualquer uma dessas coisas, eu quero que seja porque você escolheu. Não porque alguém empurrou. Isis ficou em silêncio por um longo momento. O vento da noite passava entre os dois. As luzes do estacionamento piscavam ao longe. Sabe o que é estranho? Disse ela finalmente, com a voz mais suave do que ele jamais tinha ouvido. Pela primeira vez, alguém me diz que gosta de mim sem me pedir para ficar. Sem pressão, sem ultimato, sem aquele, mas eu fiz isso por você. Porque ficar ou ir embora sempre foi decisão sua. Ela virou o rosto devagar e o encarou nos olhos. Eu vou aceitar a vaga. Gabriel sentiu o coração disparar, mas segurou o fôlego. Não disse nada. Esperou. Mas não é por você, ela completou, firme. É porque eu gosto de quem eu sou nesse hospital. Gosto do trabalho, gosto da equipe, gosto de como me sinto quando entro aqui todo dia. Essa escolha é minha. Entendo, disse ele, dessa vez sem tentar esconder nada. Mas Isis fez uma pausa, e pela primeira vez desde que se conheceram, ele viu um sorriso nascer devagar no rosto dela. Se você quiser tentar isso que está acontecendo entre a gente, eu quero tentar também. Gabriel se virou para ela.
os olhos brilhando. Tem certeza? Eu escolho que sim. Ele se aproximou devagar. Isis deu um passo na direção dele, e ali, naquele banco na entrada do hospital, com o barulho da cidade ao redor e o céu escurecendo, eles se beijaram. E dessa vez, nenhum dos dois recuou. Um beijo simples, mas que carregava tudo o que ficou guardado em semanas de silêncio, de distância respeitada e de espera sem cobrança. Os meses passaram. O relacionamento cresceu como os dois precisavam, devagar, com leveza e com escolhas sempre divididas. Isis foi efetivada e se tornou referência no setor. Gabriel aprendeu, dia após dia, a perguntar antes de agir, a incluir em vez de decidir sozinho. E juntos, descobriram que o amor não precisa ser intenso o tempo todo. Às vezes, só precisa ser honesto. Numa noite qualquer, em casa depois do jantar, com os pratos ainda na pia e o som baixo da televisão ligada em algum programa que ninguém assistia, Gabriel tirou uma caixinha pequena do bolso do moletom. Nada de restaurante caro, nada de cenário preparado. Só eles dois no sofá descalços como em qualquer outra noite. Isis, eu tenho uma pergunta. Ela olhou para ele com curiosidade. Essa vez é uma pergunta de verdade. Ele brincou. E os dois riram daquele riso que só existe quando duas pessoas compartilham uma história. Quando ela viu a caixinha, os olhos encheram de água na hora. Você quer casar comigo? Você está me perguntando ou me informando? Disse ela, rindo entre lágrimas. Perguntando. Sempre perguntando. Isso eu aprendi com você. Sim, respondeu ela, segurando o rosto dele com as duas mãos. Eu escolho que sim. Mais tempo se passou. A rotina era outra agora. Isis e Gabriel dividiam a mesma casa, o mesmo café da manhã apressado, as mesmas correrias do hospital. Mas havia algo novo entre eles, algo pequeno e imenso ao mesmo tempo. Numa tarde qualquer, no jardim interno do hospital, Isis estava sentada naquele mesmo banco de anos atrás. Gabriel veio caminhando pelo corredor, ainda de jaleco, sorrindo antes mesmo de chegar perto. E entre os dois, correndo com os braços abertos e o riso solto, uma menina pequena. Mamãe, papai! Isis abriu os braços e ergueu a filha no colo. Gabriel se aproximou, passou o braço ao redor das duas e ficou ali, de pé, em silêncio, sem pressa, sem querer controlar nada, só presente. Eles se olharam por cima da cabeça da menina, com aquele mesmo sorriso leve que começou lá atrás numa cafeteria, por causa de uma cadeira puxada sem licença. Porque no fim, ela não ficou por causa dele. Ela ficou porque escolheu. E foi exatamente isso que fez o amor entre os dois dar certo. No fim, amar não é decidir por alguém, é perguntar e respeitar a resposta.